Olá, tudo bem? Olha, hoje o Planeta Brasil Sustentável tem o prazer de receber a jornalista Valéria Proermann, que veio aqui falar sobre a questão da perturbação do sossego e, olha, problema grave, hein, que todos nós enfrentamos, barulho. Barulho e barulho. Então, Valéria, seja bem-vinda aqui no programa, um prazer te receber, prazer rever você também, né? Ô Valéria, de praxe, a gente sempre costuma ler uma biografiazinha pequena dos nossos entrevistados, então eu vou ler um pouquinho a tua mini biografia, tá bom? Bom, a Valéria Proermann é jornalista, primeira secretária do Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, do Centro Cívico de Curitiba, e também integrante do movimento contra a perturbação do sossego. Valéria, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho do histórico do movimento. Como surgiu a ideia de criar um movimento, o que ele objetiva, e uma dúvida que a gente tem, ele pretende combater o barulho ou ele vai além? Tem outras causas, por exemplo, perturbação da ordem pública, outras questões que não envolvem barulho exatamente. Fala um pouquinho do movimento para começar, Valéria. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Aurélio, agradecemos o convite recebido e essa oportunidade de falarmos sobre esse assunto pungente aí, Sim, que é a perturbação do sossego. O movimento contra a perturbação do sossego foi criado há um ano, aqui em Curitiba, por ocasião do Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, que é sempre a última quarta-feira do mês de abril, né? Então, agora ele está prestes a completar um ano, do primeiro aniversário. E ele reúne, Aurélio, pessoas da sociedade, que nós chamamos de vítimas da perturbação do sossego, né? Que sofrem desesperadamente com o ruído urbano. Vítimas sem exagero, aliás, né, Valéria? Porque, de fato, são vítimas de um problema grave, crônico e amplo, né? Sim, pessoas que têm privação do sono, que não conseguem descansar depois de uma semana exaustiva de trabalho, de um dia exaustivo de trabalho, né? Seus bebês não conseguem dormir, autistas, né, que não suportam aquele barulho e ficam realmente transtornados, animais domésticos que também são impactados, enfim, é todo um conjunto de fatores, né, que prejudica a qualidade de vida das pessoas. Pacientes de hospitais, enfim, Pacientes de hospitais também, muito bem lembrado, idosos, enfim, são várias faces, né, de vítimas. Por isso nós estamos cunhando essa expressão vítima da perturbação do sossego para caracterizar realmente o sofrimento, a angústia e o desespero, que se reflete, Aurélio, nos chamados feitos ao 190, o serviço da Polícia Militar de pedido de socorro, né, para que a polícia tome providências. Então, nós temos focos de perturbação do sossego que são crônicos na cidade, e até fora de Curitiba também tem pessoas da região metropolitana no nosso movimento que sofrem muito com a perturbação do sossego. Então, é importante lembrar, né, que a perturbação do sossego é uma contravenção penal. Ela o sossego público é um direito do cidadão. Né? Então, nós estamos fazendo esse movimento para criar uma nova consciência na sociedade de que é preciso respeitar o sossego público, respeitar o próximo, respeitar limites sonoros, né? Para que a gente possa ter uma sociedade mais fraterna, mais pacífica e um convívio social baseado no respeito. Valéria, você sentiu que nos últimos anos houve aumento do número de denúncias e reclamações ou está estável em relação a outros períodos? Nós sentimos um aumento no pós-pandemia, né? Após a pandemia, porque na pandemia as pessoas ficaram muito recolhidas, né? Em função do comércio ter ficado fechado, os bares, os restaurantes, enfim. E depois parece que houve uma catarse assim, coletiva, né? Uma necessidade de fazer muito barulho. Então, isso é um dado que é trazido para nós pelas forças de segurança pública, né? Porque alguns CONSEGs participam desse movimento, nem todos, mas alguns CONSEGs participam, e também alguns grupos de segurança comunitária, e a gente coleta depoimentos das vítimas, né? A gente faz entrevistas, e existe esse relato, que depois da pandemia o problema se agravou. Ele já existia, já tinha alguns pontos em Curitiba que eram crônicos de perturbação do sossego, mas realmente a pandemia trouxe como resultado essa situação, porque o comerciante da noite, vamos dizer assim, né, e geralmente associado à bebida alcoólica, o uso da bebida alcoólica... Agrava o problema. Agrava muito o problema. Na maioria das situações nós temos bebida alcoólica envolvida. Em casa também, né, Valéria? Não só nos espaços públicos, mas em moradias, apartamentos, moradias
horizontais, também o problema se repete, né? Sim, Condomínios, etc. Porque as pessoas promovem festas, né? Nós temos um caso recente, por exemplo, de um cidadão que disse que se divorciou, foi morar num condomínio após o divórcio e resolveu fazer festa toda noite. Sei. Então, os amigos se reúnem todas as noites, é no São Lourenço esse caso, né? E aí os vizinhos não têm sossego, né? Ele perturba o sossego. O condomínio multa e ele fica recorrendo, ele acha que ele tem direito de se divertir. Sim. Então esse argumento é o argumento que a gente sempre escuta, sabe? E o meu direito a me divertir. Outro argumento que a gente escuta, o meu direito é de trabalhar. Digo, tudo bem, você pode trabalhar dentro da lei, né? E a lei diz que perturbar o sossego com abuso de sinais acústicos e de instrumentos sonoros é contravenção penal. É aquele velho problema do pessoal não saber o limite da sua liberdade, né, Valéria? Que é comum no Brasil. Ô, Valéria, uma dúvida. Existe algum movimento parecido no Brasil, em outros estados, em outras cidades, grandes capitais, igual a esse, ou com uma proposta parecida? Sim, nós temos contato com alguns congêneres do movimento. São Paulo, Guarulhos tem também especificamente um grupo muito organizado. Temos contato também em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, que tem problemas crônicos de perturbação do sossego, muitas vezes associado a bailes funk, né, que tem causado muito problema. E até Minas Gerais. São alguns que a gente tem contato atualmente pelas redes sociais e mantemos entendimentos com eles, né, para agirmos de modo conjunto. Voltando à questão da bebida alcoólica, é importante lembrar que tem uma modalidade de comércio que é a distribuidora de bebida, né? Essa distribuidora ela não tem uma estrutura de bar, de restaurante para atender o bebedor, digamos assim. Então ela vende a bebida alcoólica no balcão, na modalidade take-away. E o consumidor pega essa bebida, esse copo gelado e vai beber na rua. E lá se transforma um foco de algazarra, de gritaria, muitas vezes... Para a vizinhança é insuportável. Muitas vezes degenera em vias de fato, crimes sexuais que vêm associados a isso, vandalismo e às vezes até homicídios, né? Já chegamos a ter casos assim, tráfico de drogas. Então são várias situações graves que vêm associadas à perturbação do sossego e muitas vezes começam com uma perturbação do sossego e terminam muito mal, com espancamentos, com mortes, inclusive. Valéria, Curitiba tem uma lei de 2002 que discute o assunto, a Lei do Silêncio de Curitiba. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as causas do problema, a gente sabe que tem uma série de causas, né? Mas eu te pergunto, quanto Curitiba é barulhenta? Dá para você comparar com outras capitais, ou você medir em decibéis o quanto a cidade é barulhenta em relação a outros grandes centros, ou mesmo capitais do mundo? Dá para você quantificar, medir isso um pouquinho ou não? Curitiba jaz no barulho. Atualmente, Curitiba jaz no barulho. Existe aí uma ideia errada, no nosso ver, né, de que quanto mais barulhenta a cidade, mais vitalidade urbana ela tem, né? E existe um lobby pesado da bebida alcoólica hoje na cidade, um lobby forte também dos bares e restaurantes, né, sobre os políticos de modo geral. Então esse é um problema da cidade que a gente está procurando enfrentar também, né, criar o outro lado, né, o lado da comunidade que sofre com o barulho. Com relação a quantificar, o movimento começou agora a orientar as vítimas a registrarem a perturbação do sossego através de aplicativos que medem os decibéis e alguns aplicativos, inclusive, indicam a data, o horário em que aquilo ali está acontecendo. Você baixa no celular e consegue mensurar isso. Tem o SPL Cam, que é o que nós mais gostamos, mas pode ser qualquer outro aplicativo com as mesmas características. Então, isso produz provas também já, né? Já existe uma prova do que está acontecendo. E eu não tenho ainda dados de comparação com outros municípios, mas o que a gente pode dizer, Aurélio, é que em São Paulo, já há muitos anos atrás, os moradores de alguns bairros se mobilizaram, encheram de faixas, dizendo somos trabalhadores, crianças, estudantes, idosos e precisamos dormir, né? A Folha de São Paulo deu muito destaque para esse movimento e isso resultou num PSIL, que é um Programa de Silenciamento Urbano, que não é perfeito, mas funciona até hoje para coibir a perturbação do sossego através de multas pesadas, né? Então, nós achamos que, infelizmente, às vezes é precisa a penalidade pecuniária, né, para o cidadão tomar consciência e modificar o seu comportamento. Por isso, também nós estamos reivindicando que a Polícia Militar possa aplicar multas, assim como ela já aplica multas
no trânsito, no meio ambiente, ela possa aplicar multas por perturbação do sossego, que é uma penalidade prevista na lei das contravenções penais. A lei prevê também prisão nesses casos ou não, Valéria? Ela prevê a prisão, mas como a pena de prisão é inferior a 4 anos, né, uma pena pequena, porque é uma contravenção, não é exatamente um crime, o indivíduo não fica preso, né? Ele assina um termo circunstanciado e ele responderá a um processo criminal. E trabalho comunitário, serviço voluntário, por exemplo. Ter uma penalidade mais branda. Tá. Então, existe um debate também em âmbito nacional sobre a mudança dessa legislação, tornar essa legislação mais rígida, mas quanto a isso ainda não há um consenso, né? Mas importante é que a multa ela sirva como um limite para o indivíduo, né? Da mesma forma que o trânsito, que a pessoa não pode furar um semáforo, não pode trafegar com a velocidade maior do que a velocidade máxima, né? Enfim, então a gente pretende que a perturbação do sossego também haja essa consciência. Sim. E foi criado agora também o radar do barulho, né? Que é uma novidade, começou a ser utilizado na França, Curitiba começou a fazer alguns testes, mas o movimento acha que o radar do barulho ele deve ser implantado no conjunto de um plano de mitigação do ruído urbano, que realmente não seja apenas uma medida isolada para aumentar a arrecadação, né, de impostos, que realmente haja uma política de contenção do ruído urbano, da qual o radar do barulho faça parte. É um apoio, né? Valéria, todo mundo certamente já enfrentou, você que está em casa deve ter enfrentado já em algum momento esse tipo de situação, né? Ou na vizinhança, ou em restaurante, ou em bar, ou em alguns ambientes públicos, enfim. Vou falar um pouquinho da causa do problema, depois a gente volta a falar um pouquinho das leis, né, Valéria? Qual é o motivo principal, ou os motivos que levam o pessoal a fazer isso? É ignorância? É uma questão cultural ou é puro mau-caratismo, Valéria? O que está pegando nessa questão exatamente? Eu acho que tem de tudo, sabe, Lélio? Tem pessoas que realmente são egoístas e que não percebem que aquela sua atitude num ambiente público está prejudicando outras pessoas, né? Então a gente escuta algumas respostas muito cínicas, assim, do tipo, vamos morar no mato, né? Quem tem que morar no mato é quem não sabe viver em sociedade, né? Quem não consegue viver na cidade. É o contrário, né? É a resposta que a gente costuma dar. Então, mas também tem pessoas que são desavisadas, que passaram do limite ali na bebida, muitas vezes, não percebem que a sua festa está barulhenta, né? Que a sua algazarra na rua está atrapalhando o sono. Então, para essas pessoas, às vezes, a mediação funciona, ou uma queixa, uma chegada da polícia militar. A conciliação. Quando chega a polícia militar, a pessoa percebe, né, que está tendo um comportamento antissocial e essa pessoa, ela muitas vezes toma consciência. Mas existe o delinquente contumaz, né? Esse delinquente, para ele, não tem limite mesmo. Então, ele é cínico. Por exemplo, quando se avista a viatura chegando, ele abaixa o volume no restaurante dele ou no bar dele. Às vezes tem até quem avise, sabe? Eles têm olheiros, inclusive. Então, eles são avisados, vem vindo uma viatura, eles abaixam o volume, com isso impedem o flagrante, e mal a polícia se afasta, eles aumentam ainda mais alto, né? Tem aquele delinquente que instala o som no veículo também. E estaciona o veículo na rua, de madrugada ali, meia-noite, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Se as músicas fossem de bom gosto, pelo menos está tudo bem, mas nem isso, né, Valéria? A questão do gosto musical é outra, né? Porque ninguém é obrigado a gostar do mesmo estilo de música que o outro gosta, né? Eu até brinco com eles quando eles fazem perturbação de sossego na minha rua, lá no meu bairro, eu digo para eles assim, olha, você gostaria que eu colocasse um dia inteiro de Tom Jobim na tua rua? Assim, ou de Elvis Presley, né, que é a minha música que eu gosto? Ninguém gostaria. Claro. Então, quer dizer, entender que o outro não necessariamente tem o mesmo gosto musical. As diferenças. Ou o mesmo proselitismo político, de repente, né, o mesmo proselitismo religioso, enfim. Então, entender que o outro tem o seu direito de não ouvir aquilo que você quer ouvir, que é um direito de você ser preservado. Né? Valéria, voltando a falar de lei, Curitiba aprovou em 2019 a lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido, né, de alto impacto sonoro. Isso prova, mas o problema continua, né? Quando o time de futebol ganha, o pessoal solta fogos de artifício e há outras situações tantas aí que acontecem. O problema parece que não é lei, né, Valéria? O problema é mudança de cultura das pessoas. Então eu te pergunto, será que não está faltando, Valéria, uma campanha em caráter estadual, nacional, local, para conscientizar o pessoal sobre a importância de respeitar o silêncio,
além das leis, além das punições, da prisão, das advertências, da conciliação, não falta uma campanha educativa mais macro para isso acontecer? Você acha que isso tem resultado? Tem resultado. Eu acho que o poder público falha nesse aspecto, né? Porque o poder público tem toda uma estrutura de comunicação social que teria condições de desenvolver essas campanhas favoráveis ao sossego público, de conscientização. Aliás, não é só o sossego, é também a perturbação do trabalho alheio, né? Do trabalho e do sossego. Sim. Porque muitas vezes a perturbação também atinge lá um médico que está atendendo, um dentista que está atendendo, fazendo uma cirurgia, né, numa pessoa, num edifício comercial, um advogado que está elaborando uma petição, um contador que está fazendo o seu trabalho, uma academia, uma fisioterapia, enfim, tem muitas pessoas que estão trabalhando sendo vítimas de perturbação do sossego também, né? E, então, realmente, eu acho que falta essa campanha, seria desejável, porque é uma questão de meio ambiente, é uma questão de saúde pública, é uma questão de educação, de ordem pública e segurança pública, responsabilidade social das empresas. E ESG. Né? Exatamente. Então, mais do que nunca, uma campanha seria muito bem-vinda. O movimento contra a perturbação do sossego, ele procura despertar através de mídia espontânea, despertar essa consciência. Mas nós não temos ainda recursos, né, para poder desenvolver uma campanha de massa. Então, essa campanha realmente seria muito bem-vinda se ela viesse do poder público. Valéria, a gente está falando aqui da área pública, né, mas uma das propostas do Planeta Brasil Sustentável é que a gente procure pensar em associação do público ao privado, né? Então, acho que nesse caso também vale isso, né, Valéria? Porque se o setor privado não se envolver na discussão, não tem resultado, né? Até porque ele faz parte do problema muitas vezes, né? Você falou de empresas que não respeitam a lei do silêncio em lugares públicos e tal. Falta também esse engajamento, Valéria, eu não estou generalizando, tá? Mas não falta, Valéria, um pouco de engajamento maior de alguns setores do setor privado para isso acontecer de verdade em associação com o setor público? Com certeza. Por isso nós falamos da responsabilidade socioambiental das empresas, né? Notadamente, no caso específico, nós temos o problema dos bares, dos restaurantes, né, e desse lobby da bebida alcoólica. Então, a gente procura estabelecer uma interlocução com eles também. Infelizmente, nem sempre a gente é bem sucedido nesse aspecto, porque o interesse econômico é que acaba prevalecendo. Né? Nós ficamos muito tempo tomando prejuízo na pandemia. Então, quando veio a Copa do Mundo, por exemplo, a gente viu se proliferarem no Brasil todo espaços cervejeiros, né? Então, alugaram assim, galpões que não foram feitos para isso, que tinham outra natureza. E em locais que também não eram adequados para isso. O local inadequado é um dos grandes problemas dos shows, né? Dos espetáculos, das manifestações, dos eventos nas ruas. Quer dizer, eles escolhem locais inadequados, onde tem vizinhança, são áreas residenciais e comerciais. Então, o ideal seria promover esse tipo de atividade em locais que não perturbassem o trabalho e o sossego alheios, né? Que fizessem só as pessoas que têm realmente interesse em participar daquele evento se deslocassem para lá. Então, realmente é difícil, a gente procura estabelecer essa interlocução, mas é preciso gerar essa consciência no empresariado também, né? Porque eles veem, nós somos produtores de eventos, né? Por exemplo, já tentaram transformar até um museu em local de festival de cerveja, coisas desse tipo. Eles tentam inverter a natureza do local. Nós geramos emprego, aquelas coisas todas. Sempre esse argumento. O argumento do emprego, da liberdade de iniciativa, do direito de trabalhar, de que todo mundo tem direito de trabalhar dentro da lei. Ninguém pode trabalhar perturbando e causando mal aos outros. Né? Valéria, como é que funciona a coisa em outros países? Países que eu vou chamar de mais desenvolvidos, porque são, né? Pelo menos em algum nível civilizatório são mais envolvidos que nós. Como funciona a coisa em países que levam a sério o silêncio? As leis são mais rigorosas, as pessoas têm multas mais pesadas. Enfim, quais são as ações que eles desenvolvem para enfrentar o problema? Bem, nós estamos fazendo esse levantamento ainda, né, esse estudo. Mas, por exemplo, pega a questão da bebida alcoólica. Os países mais desenvolvidos, mais civilizados, podemos dizer assim, que têm ordem pública, não permitem bebida alcoólica sendo consumida nas ruas, nos espaços públicos. Né? Nem Amsterdã. Nem Amsterdã.
Nem na Califórnia, que é ultraliberal, libertária, né? Sim, sim. A Califórnia, por exemplo, tem leis extremamente rigorosas nesse aspecto. Os bares têm geralmente horários, limite, né? Limitação de horários para venda e comercialização de bebidas. Na Europa também, grande parte dos países. Mas é né? multicadeia, né, Valéria? E aí polícia tem o respaldo também da sociedade para que ela faça com que a lei seja cumprida. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas pessoas que viveram nos Estados Unidos relatam que elas não podem portar uma bebida alcoólica na rua nem fechada. Elas precisam cobrir essa bebida, né? Para não fazer estímulo para o jovem, para o menor de idade, enfim, com relação à bebida alcoólica. Mesmo dentro do veículo, tem que carregar a bebida alcoólica fechada no porta-malas, né? Não pode nem andar com bebida alcoólica dentro do carro. O Canadá, eu sei que tem limitação de cotas também de venda de bebida alcoólica controlada pelo Estado. Enfim, existe uma consciência de que a bebida alcoólica é um estopim para problemas de ordem pública, entre os quais a perturbação do sossego. Isso não tem nada a ver com censura, isso é respeitar o direito do outro. Exato, é manutenção de ordem pública, que é um preceito constitucional. Sim. Né? A segurança pública inclui ordem pública. Né? Então, você, para poder sair à rua todos os dias, você precisa ter segurança, um mínimo de ordem. E onde há desordem, Aurélio, não há segurança. Né? E outra coisa também, em países europeus, por exemplo, existem limites de decibéis. Né? Manifestações não podem ser barulhentas. Os sindicatos que fazem barulho são multados pesadamente. Eu vi várias manifestações silenciosas muito impactantes em países europeus, né? Porque eles têm a consciência de que o barulho é danoso para a sociedade, que ao contrário, até em vez de gerar simpatia pela causa, gera rejeição, né? Então, existe isso. Nova York, a gente sabe também de uma experiência, quando foi implantada aquela política da tolerância zero, né, que foram estabelecidas multas pesadas para mais de 5 minutos de perturbação de sossego. A pessoa perturbou o sossego dos outros por mais de 5 minutos, multa pesada, visita da polícia, processo criminal, melhorou bastante a situação também. Então, a gente tem esses exemplos, né, de que a lei ela pode sim ser efetiva. Tem muita gente que diz assim, a lei não vai pegar, né? Isso diziam também da lei antifumo. Me lembro que eu fui ativista da lei antifumo e pegou. Por quê? Porque ela multou, além do indivíduo infrator, ela multou o estabelecimento também. Então, ela envolveu, a iniciativa privada também foi envolvida. Né? Valéria, vamos falar agora da situação das vítimas, né? A gente chamou de vítimas aqui as pessoas que têm esse tipo de problema. O que as pessoas devem fazer para combater esse problema? É denúncia na polícia, é denúncia no Ministério Público, é bater na porta do vizinho, correndo risco até de sofrer algum tipo de agressão. Não aconselhamos. Isso é importante, que eu queria que você esclarecesse, porque tem gente que às vezes acha que pode resolver na base do diálogo. Nem sempre é assim, né, Valéria? Nem sempre. Depende de quem é o outro. Como é que a gente faz para fazer um combate, um enfrentamento desse problema, Valéria? Bom, a orientação do movimento é a seguinte. Primeiro, produção de provas, com esse aplicativo que eu mencionei, que mede os decibéis e já indica dia e horário das ocorrências. Né? Isso é importante. Hoje nós temos instrumento tecnológico celular que permite isso. Segundo, para tentar entrar em entendimento, não ir pessoalmente, porque hoje em dia a gente tem um risco muito grande disso degenerar em vias de fato e às vezes até em homicídio. Né? Já existem casos até de policiais agredidos por terem ido atender a ocorrência de perturbação do sossego. Posso fazer uma pequena parte, Valéria? Mas aí que a polícia aceita a denúncia anônima, porque às vezes o cara não quer denunciar o vizinho, por exemplo. Tem o disque Essa é uma questão importante. Mas eu não quero denunciar porque vai ficar ruim no prédio e tal, aquela coisa. Dá para fazer denúncia anônima nesse tipo de situação? Sim, tem o disque denúncia né, da polícia, das forças de segurança pública, que pode ser utilizado quando se trata de uma situação contumaz, né, constante. Frequente, né? Frequente, é possível sim. Então, o segundo procedimento é acionar sempre o 190. Por aplicativo é melhor, porque você pode enviar as imagens também, pode enviar fotografias e provas e vídeos, né? E você recebe ali um retorno também da Polícia Militar. Então, o aplicativo... E a gente recomenda que o cidadão represente. Quando a polícia pergunta, o senhor aceita representar? Aceito, tem que representar. Porque a representação fará com que o perturbador de sossego assuma a responsabilidade jurídica pela sua atitude antissocial. Né? Então, é muito importante realmente que a pessoa aceite representar. O brasileiro muitas vezes, eu só quero chamar a polícia para dar um susto. Isso não é uma conduta adequada. Né? O ideal é que a consequência aconteça. Pode ser feito também o registro de um boletim de ocorrência no distrito policial que atende
o seu bairro. Também vai virar um termo circunstanciado e um processo criminal, que o perturbador terá que responder. Quando se trata de uma perturbação que afeta um grande número de pessoas, pode ser feito um abaixo-assinado. O movimento tem um padrão de abaixo-assinado, que nós fazemos uma customização, né? Então, coleta-se assinaturas de várias vítimas, pessoas que estão sendo atingidas, e esse abaixo-assinado nós encaminhamos às autoridades constituídas daquele local. Comando do batalhão, da Polícia Militar, a delegacia, o distrito policial, o Ministério Público, a Promotoria de Meio Ambiente, a Promotoria de Urbanismo, eventualmente, né, de acordo com cada situação. A natureza da situação. Outra coisa que o cidadão pode fazer é reclamar na prefeitura, porque a gente ouve muito das autoridades municipais, não tem queixa na prefeitura. Então, no caso de Curitiba, 156, né, outras cidades que têm também 156. Registrar a reclamação, por quê? Porque cabe à prefeitura a liberação de alvarás e a fiscalização também da conduta de urbanidade, né? Então, é importante a prefeitura também receber a reclamação. Com relação a ir pessoalmente, nós não recomendamos. Se a pessoa quiser tentar um acordo parte a parte, que o faça por meios eletrônicos, por telefone, por aplicativo de comunicação. Para evitar essa possibilidade de enfrentar, de confronto, digamos por assim. Por e-mail, né? Porque Tá. Os ânimos podem se exaltar, né, e a situação fugir ao controle e ter uma consequência negativa. Tá. Uma outra possibilidade, Aurélio, que às vezes dá certo quando as pessoas têm, digamos assim, uma boa índole, né? É a mediação, sabe? Então, alguns conselhos, por exemplo, alguns conselhos comunitários de segurança estão capacitados pelo Tribunal de Justiça para fazerem mediação de conflitos, né? Então, nessa mediação, a Polícia Militar também está capacitada para isso. Coloca-se numa mesma mesa redonda todas as partes envolvidas para conversarem. E, às vezes, é possível um acordo. E, muitas vezes, esse acordo é respeitado. Outras vezes, infelizmente, é desrespeitado e aí tem que ser providências mais rigorosas. Valéria, pena que o programa está acabando. Então, eu queria já te agradecer e pedir para você dar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Um recado final, uma dica, um conselho para quem sofre esse problema, para quem acha que tem o direito de abusar da liberdade e prejudicar os outros, né? A nossa mensagem final, Aurélia, é a seguinte: seu time ganhou, comemore, mas não obrigue todo mundo a comemorar com você, né? Com buzinaços, com barulho, com fogos estampidos. Você quer fazer uma festa? Faça num local apropriado, com isolamento acústico, né? Alguém reclamou? Respeite, diminua o barulho, né? Então, acho que a palavra-chave é respeito, porque sem respeito nós não teríamos nunca uma sociedade pacífica e fraterna, que é o objetivo de todos nós, né? Então, a gente deve ter em mente que a sociedade, o convívio fraterno e pacífico, a paz social depende de você, começa com você. Cada um de nós é que tem a responsabilidade de ter uma atitude de respeito em relação ao semelhante, de empatia, entender que ali naquela residência tem uma pessoa que vai trabalhar às 6 horas da manhã, que precisa descansar, ou que trabalhou o dia inteiro e precisa descansar. Pode ter ali um autista que entra em desespero, pode ter um convalescente no hospital que precisa do repouso adequado. Quer dizer, ter a capacidade de enxergar além do seu egoísmo, do seu próprio mundinho, né, da sua zona de conforto, e aprender a respeitar o seu semelhante. Se a gente conseguir isso, já terá sido um grande passo. Legal. Valéria, obrigado pela tua participação, uma honra te receber aqui, obrigado, um prazer. Gente, até o próximo programa, obrigado pela tua audiência.